Olá, eu sou o Dalva Rego e está no ar mais um Negócios na Pauta. Arthur Cabral, qual é o nosso destaque de hoje? Dalva, na edição de hoje vamos falar sobre um negócio que tem atraído cada vez mais atenção no Brasil e em muitos países do exterior, o mercado da economia criativa. Esse mercado tem mesmo amplas possibilidades de atuação e de investimentos, isso mesmo. Nos âmbitos estadual e federal, existem leis de incentivo que prevêem uma série de benefícios a empresas que investem nas produções da chamada indústria criativa. Esse é o nosso destaque de hoje. Afinal, o que economia tem a ver com criatividade? Economia criativa é uma força poderosa e transformadora nos dias de hoje, porque além do crescimento, ela é uma das áreas mais rentáveis em termos de geração de renda e emprego. O termo economia criativa foi criado na Austrália. Ele nomeia uma série de atividades que têm como base o conhecimento ou capital intelectual para gerar trabalho e impulsionar o desenvolvimento local, regional ou até mesmo nacional. No Maranhão, a arte e a cultura são certamente os maiores exemplos de atividades criativas que atraem investimentos. Nós temos investido bastante no setor do artesanato, na cadeia produtiva do artesanato, que é um segmento de importância na economia criativa. Temos feito isso através de capacitações, através de ações de fomento a essa atividade, como por exemplo o CEPRAMA itinerante, que esse ano, tanto quanto for possível, nós iremos voltar às ações, nós iremos visitar as cidades, promovendo o artesanato, colocando o artesanato do Maranhão na vitrine, que, como eu disse, é um importante vetor de geração de emprego e renda no nosso estado. Nem só de cultura se faz a economia criativa. Boa parte das atividades que movimentam a indústria criativa vem das áreas de tecnologia, inovação, desenvolvimento de softwares, jogos eletrônicos, entre outros. No Maranhão, aliás, o que não falta é profissional dessas áreas de atuação. A Manga é um estúdio de animação 3D recentemente fundado há pouco tempo, antes da pandemia, em 2019. Então a gente tinha um sonho de realmente trabalhar com audiovisual dentro da tecnologia, das possibilidades técnicas da animação 3D. E com a pandemia a gente viu aí esse mercado realmente ser potencializado. Então para a gente foi uma surpresa, porque não só por conta das oportunidades que apareceram para a gente desenvolver projetos na área, mas também com as possibilidades da gente contactar pessoas do Brasil inteiro que também trabalham com essa área, Então, com uma área de animação 3D voltada para storytelling, voltada para audiovisual, para cinema, aqui no Brasil é um mercado que está começando, que está startando. Com a pandemia a gente pôde se conectar com pessoas que trabalham com isso e montar equipes remotas. A Mango ela tem muito esse propósito de desenvolver conteúdo que una tecnologia e cultura, A gente nasceu muito com esse sentimento e o nosso desejo é desenvolver cada vez mais projetos dentro dessa área, fortalecer o audiovisual brasileiro dentro da área da animação 3D, com desenvolvimento de projetos de séries, de animações, nos mais diversos formatos transmídia. A gente acredita muito que a economia criativa no audiovisual ela é uma potência. Em resumo, economia criativa é todo e qualquer empreendimento que tem como mola propulsora a criatividade e que tem a capacidade de provocar qualquer tipo de desenvolvimento. Se pequenos e médios negócios têm grande foco na economia criativa, as empresas de grande porte já perceberam que também têm um papel importante nesse contexto. Então, as pessoas estão se reinventando, os artistas estão se reinventando e a empresa tem esse olhar também, para a gente pensar em inovação, pensar em criatividade, pensar em projetos que atraiam. A economia criativa ela também vai servir para que as pessoas conheçam um pouco da nossa cultura, conheçam bem a nossa identidade. Eu quero falar sobre esse projeto especificamente, eu vou mostrar aqui o projeto Bonecos de Natal. O Boneco de Natal é feito por um grupo chamado Éguas Paper Toy. Foi executado no ano passado, no meio desse contexto da pandemia. E ele basicamente são desenhos de papel. Esse aqui são desenhos de 3 personagens, que é a Maria Firmina dos Reis,
o Jupe, que é o indígena, e o Dan, que seria a imagem do Daniel de Latouche. Eles representam um pouco das etnias que formaram São Luís. Então eles fizeram oficinas, realizaram uma série de atividades, distribuíram 3.000 kits. As pessoas passavam no local, ficaram localizados no Shopping da Criança. As pessoas passavam, levam o kit para casa, a criança pinta, monta. Então, esse para mim é um grande exemplo de economia criativa, de como a criatividade pode fazer diferença nesse momento. Para falar mais sobre este tema tão relevante, temos o prazer de receber aqui no estúdio profissionais que atuam como impulsionadores das atividades relacionadas à economia criativa por meio de capacitação de pessoas e de projetos culturais. Temos aqui a presença de Luiz Walter Muniz, coordenador estadual de Turismo e Cultura do Sebrae Maranhão. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado a vocês pelo convite. E temos também aqui Cássia Mello, gestora de marketing, patrocínio e produtora executiva. Seja bem-vindo também, Obrigada. Vai ser um prazer aí contribuir. Bem, o conceito de economia criativa ainda não é bem difundido para o grande público. A que você acha que se deve isso, Cássia? Eu acho que o conceito realmente é uma coisa que ainda não foi difundida, mas o grande público vive diariamente, eu diria até... Sem saber. Dentro da sua casa e atuando com a economia criativa, né? Então, a economia criativa, ela é uma roda de situações, ela é uma roda de projetos, ela é uma roda de produtos, de serviços, dentro de um município, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, enfim. O conceito de economia criativa, ele é justamente o fazedor criativo. Então, quando você pega esse conceito de fazedor criativo, você abrange, principalmente aqui no estado do Maranhão, mundo, né? Então, é a cultura popular, é a moda, são os shows, é o teatro, é o designer, é o circo, enfim, são todos os movimentos criativos que usam a arte e a criatividade. Então, assim, o porquê o público ainda não entende, eu acho que realmente é uma necessidade de programas e de ações educacionais para que isso seja entendido não só como um conceito, mas respeitado como uma área da economia. Aliás, a gente tem aí dados, né, incríveis mundiais, que assim, 4% do PIB do Brasil é alimentado pela economia criativa. Então, não investir na economia criativa é justamente você deixar de estimular uma área do mercado local, seja, não é um emprego formal, talvez não, mas ele tem uma atuação. Então, eu acho que é exatamente por isso, por uma falta de conceito, mas não de vivência, né? Mas a gente tem visto, assim, dois conceitos que operam quase em paralelo, que é economia criativa e indústria criativa. Tem alguma diferença aí, Luiz Walter, dessa indústria criativa e economia criativa? Essas terminologias? Basicamente a questão da nomenclatura mesmo, né? Porque como a Cássia bem disse, existe um movimento grande que já acontece naturalmente, e aí entra o design, como ela bem disse, entra a moda, entra a arquitetura, a editoração, por exemplo. Nós estamos num ambiente aqui da TV Guará que vive a economia criativa nos seus bastidores. Perfeito. A parte da maquiagem, do figurino, enfim. E a Cássia foi muito feliz quando comenta que o que falta é essa vivência, essa como é que eu posso falar, junção, junção, e fazer isso chegar à comunidade, fazer isso chegar a todos que, mesmo não vivenciando, possam perceber que isso faz parte da economia criativa. E se a gente puder resumir em poucas palavras, esse movimento todo, a economia criativa é basicamente você gerar negócio, gerar riqueza, gerar renda, gerar movimentos econômicos a partir
de elementos da sua criatividade, da sua cultura, da sua vivência, vamos falar assim. Pegando como gancho que vocês dois acabaram de comentar aqui, é importante a gente frisar que talvez a maior parte dos pequenos e médios negócios hoje no Brasil, e o Maranhão não vai fugir a essa realidade, tem como foco ou como base algum processo criativo. Então o capital intelectual está muito presente nesses negócios. Como a gente pode vislumbrar uma mensuração disso aqui no estado? Existe algum estudo, vocês conhecem? Então, eu posso te falar o seguinte, a pergunta em relação à indústria criativa e à economia criativa, a economia é um conceito, né? A indústria, ela é uma derivação do conceito estudado e transformado em atitude, é uma indústria que funciona em termos produtivos. É a prática. É a prática do conceito da economia. Então, assim, o que... eu posso te dizer em relação ao mercado local é o seguinte, a gente é sabido por mim desde que eu sou criança, que eu falo que eu tenho dupla cidadania, que eu venho para o Maranhão desde muito pequena visitar meus avós, e eu olhava e falava, meu Deus, Bumba meu boi, o que é isso? Que espetáculo incrível é esse? Né? Porque é um espetáculo incrível, e em torno desse espetáculo gira uma economia criativa. Essa economia criativa é onde o dinheiro, através dessa ação cultural, vai movimentar. Então, eu movimento o mercado de costura, eu movimento o mercado de canutilhos, de penas, de agulhas, do ônibus. Há toda uma As cadeia. Costureiras, existe toda uma cadeia que se alimenta, exatamente, se alimenta mesmo dessa produção. Mas aí uma pergunta chega aqui na minha mente agora, Cássia. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem uma riqueza cultural em todas as áreas que estão sendo faladas aqui. Você fala da cultura popular e tem a moda e tudo mais. E essa riqueza, na mão de uma economia mais organizada, digamos assim, a economia norte-americana, ela produziria uma riqueza muito maior do ponto de vista monetário, né? Não sei se você concorda com isso, que a gente explora muito pouco isso. Eu concordo sobre a exploração organizada no sentido como um produto, como a cadeia do marketing, né? Se a gente for falar da cadeia do produto, inclusive a minha dedicação como profissional, ela vai muito para que isso ocorra aqui no estado, é exatamente essa. Então, a gente tem o produto, e vamos brincar com os 4Ps, 5Ps, enfim. A gente tem o produto, a gente precisa organizar a produção, a gente precisa organizar e sistematizar como trazer esse público, que praça isso vai. Então, na verdade, a gente tem o roots, o produto, a matéria-prima na mão, e passa pela necessidade de uma atenção maior focada em termos PPP, parcerias públicos e privados, para que isso se organize, e aí sim, boom, temos uma organização desse mercado para turismo, se beneficia, turismo e cultura, maravilhoso, porque a gente, através do turismo, a gente consegue fomentar as produções culturais locais. É uma brincadeira assim que eu costumo dizer, a gente tem um título e não faz jus, que é capital do reggae no Brasil. E aí o turista, que óbvio, é um segmento no mundo que tem até uma curiosidade em relação a isso, né? Exatamente. Então esse público que gosta de reggae no Brasil diz assim, nossa, eu vou para o Maranhão conhecer o reggae, eu vou para São Luís conhecer o reggae. E quando ele chega aqui, onde está a organização da cadeia do reggae? Perfeito. Concorda? Perfeito. Passar a palavra para o meu amigo? Mas eu vou aproveitar essa passagem, Dalva, para fazer uma pergunta, Luiz, que eu acho que é complementando um pouco o que a Cássia está falando. Na verdade, a gente acaba vendo aqui no Maranhão essa coisa da economia criativa muito na cultura popular. E tem outras áreas que eu não sei se tem essa consciência de que, mesmo que estejam fora da lei de incentivo à cultura,
de que devem se organizar através até de apoio de órgãos como o SEBRAE, como, por exemplo, a moda, o design, né? Inovação, tecnologia. Existe essa consciência, Luiz? Tá se começando, né? Tá se começando. O nosso Estado, ele vem internalizando esses conceitos de uns anos para cá. Não era uma prática muito comum. Quando a Cássia comenta em relação a toda a arquitetura da economia criativa, quando a gente vai para a prática, né, nós do SEBRAE e outros parceiros, a gente sente a dificuldade do artista, porque ele é um artista, né? Então, quando a gente começa a falar da economia para um artista, ele não consegue se perceber naquele movimento. Eu vou dar um exemplo do artesão. O artesão, ele constrói uma peça, ele cria com a identidade, com a iconografia de um território, com uma tipologia, todo um contexto, mas não sabe valorar aquilo. Ele ainda entende que ele é Então, assim, tem um movimento, enquanto economia, que a gente tem que também convencer, né, não só do lado de cá, a gente, né, todos nós, mas também convencer aos nossos clientes, que são os produtores culturais, são os artistas, que devem internalizar esse movimento econômico. Enquanto exemplo, Arthur, tem a questão dos games, por exemplo. São Luís tem um movimento muito grande voltado para os games, para a criação de jogos, para a elaboração de aplicativos, coisa que pouco de nós sabíamos até um tempo atrás. A parte dos quadrinhos, existe uma associação aqui apoiada por nós do SEBRAE só de ilustradores, quadrinistas que fazem as feiras. E esse movimento, da cultura geek também, né? E esse movimento ele acaba ficando restrito a eles mesmos, em alguns momentos. Faz as feiras para os quadrinistas, faz as feiras para quem... Não expande, né? E não expande, a sociedade não observa. Mas às vezes esses guetos também não têm muito interesse em fazer isso. Às vezes você nota, mas você sabe que eu vou te falar aqui o que eu acho. Eu acho que a gente precisa ligar os pontos. Perfeito. Entendeu? Então, eu me vejo muito como uma ligadora de pontos. E esse programa aqui a gente está tentando ligar os pontos, né? Todas essas conexões aqui expandem o horizonte das pessoas que nos estão assistindo. Isso. Então, eu te digo assim, como é que a gente consegue ligar os pontos? A gente consegue ligar os pontos com o SEBRAE, por exemplo, que tem um trabalho, eu aqui dizendo que tem que fazer, mas na verdade se eu pudesse dizer eu faria. São sugestões, vamos lá, né? Sugestões. O SEBRAE que tem esse trabalho incrível de mapeamento, de educação, de formação, até outro dia eu brinquei e falei que eu sou filha do Sistema S, porque eu estudei no SESI, fiz SENAC moda, estudei moda no SENAC, no SEBRAE, enfim... em vários lugares, e esse trabalho de formação para essa comunidade é maravilhoso, porque o acesso à educação de nível superior cada vez mais longe, né? Então o nível técnico, como a artesã, por exemplo, aprender a fazer um fluxo de caixa, ela precisa ter essa formação. Se ela não tem, o filho dela tem que entender que ele precisa ter, né? Assim, isso me traz à mente, gente, uma questão até filosofal, aquela história do conhece-te a ti mesmo, sabe por quê? A partir do momento que esses criadores, esses produtores que passam por extensos e às vezes extenuantes processos criativos, se veem na iminência de fechar um negócio, mas elas não sabem colocar valor no tempo que elas levaram se dedicando ao processo criativo, acaba sendo assim subvalorizado esse produto. Começando por ela própria. Então, mudar essa chave, virar essa chave também é um processo. processo. Vocês conhecem isso de perto. É um processo. Né? É um processo de convencimento, é um processo de catequese, vamos falar assim mesmo, para fazê-los entender que são importantes para todos nós. Esse papo está muito bom e a gente vai mergulhar um pouquinho mais nesse universo da economia criativa. A gente já se aprofundou sobre o conceito de economia criativa. Vamos agora fazer um rápido intervalo e já já o Negócios na Pauta está de volta.